Olá, meus amigos. Eu sou Marcos Alberto, sou juiz de direito em Belo Horizonte e recebi pela psicografia o livro Memórias de um Toxicômano. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje, nós vamos conversar sobre um tema sensível, mas necessário: a morte por overdose à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que a vida não termina com a morte do corpo físico. Somos espíritos imortais em processo contínuo de evolução. E a reencarnação é a grande ferramenta que Deus nos oferece para crescer, aprender e reparar os erros do passado. A morte por overdose quase sempre está relacionada a um processo de sofrimento profundo. Seja um vazio existencial, pode ser uma depressão, uma carência afetiva, culpa, sentimento de culpa por algo que realizou ou se deixou de realizar, traumas emocionais causados por diversas fontes, o abandono de si mesmo. Muitos que recorrem às drogas o fazem justamente na tentativa de fugir da dor que sentem e que não sabem como enfrentar. Emmanuel, o benfeitor iluminado que orientava o nosso querido Chico, ele nos ensinou que há duas formas de suicídio: há o suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto, segundo Emmanuel, acontece quando alguém interrompe voluntariamente a própria vida, por meio de um ato consciente e imediato. Então a pessoa decide tirar a vida e arruma lá algum instrumento, alguma coisa, e tira a vida imediatamente por um ato deliberado da sua vontade. Já o suicídio indireto, ele ocorre de forma bem mais lenta. Quando o indivíduo adota hábitos destrutivos, consciente de que está abreviando a sua existência. Então a pessoa tem uma vida desregrada, com hábitos que vão prejudicar a sua saúde, tem a consciência que isso vai prejudicar a sua saúde, pode encurtar a sua existência. Isso ocorre, por exemplo, com o uso contínuo e abusivo de drogas e álcool. A morte por overdose, na maioria dos casos, se enquadra como um suicídio indireto, ainda que em algumas situações o ato final seja deliberado, ou seja, num determinado momento, se permita à pessoa aumentar significativamente, no mesmo episódio, no mesmo momento, a quantidade de drogas consumidas. E é por isso que é vista pela espiritualidade como uma forma de fuga da responsabilidade espiritual que o sujeito assumiu ao reencarnar. Todos nós, como sabemos e a doutrina espírita nos ensina, reencarnamos com um propósito, um projeto, uma missão a ser cumprida. Quando abandonamos a vida, quando pulamos do barco antes da hora, deixamos de cumprir esses compromissos assumidos, conosco mesmo, mas também assumidos com pessoas que faziam parte do nosso projeto de vida. E muitas vezes com pessoas que sequer chegamos a conhecer nesta existência física, que conheceríamos no futuro, num futuro que deliberadamente não deixamos que acontecesse da forma como havíamos programado. Mas a doutrina espírita não condena, ela compreende. O julgamento não vem de Deus, mas da consciência do próprio espírito, que ao despertar no mundo espiritual, passa a sentir os reflexos das escolhas feitas e percebe o tempo que perdeu, as oportunidades que desperdiçou, o sofrimento que causou a si mesmo e aos outros. A chegada ao plano espiritual de quem desencarna por overdose costuma ser dolorosa, isso é um fato, especialmente nos primeiros momentos. O espírito pode sentir
angústia, perturbação, confusão. Emmanuel nos fala que o espírito, nesses casos, às vezes se vê preso aos mesmos desejos que tinha ainda quando encarnado, as mesmas sensações, mas agora sem ter mais o corpo para satisfazer a sua vontade. E esta situação causa angústia e desespero, um sentimento de impotência. E quando vem a consciência, vem também um sentimento de culpa. É o que André Luiz também descreve em livros como Nosso Lar e Libertação. Mas aqui é importante se lembrar: ninguém está abandonado. Nunca. Em lugar nenhum. Nenhuma situação, por mais difícil que possa parecer, ainda que provocada por nós mesmos, nos afasta da proteção de Deus. Jesus e seus ceareiros estarão sempre a postos para nos acolher e nos proteger. Só precisam da nossa vontade de nos envolver em seus braços amorosos. Portanto, por mais grave que seja a queda, a misericórdia divina jamais desampara um filho. Quando há arrependimento sincero e desejo de se reerguer, equipes espirituais especializadas se aproximam, oferecem amparo, cuidado e a possibilidade de recomeçar. O exemplo está dado por André Luiz no primeiro capítulo do seu livro Nosso Lar, em que ele mesmo, ao desencarnar, permaneceu durante 8 anos nos umbrais. Ele não houvera desencarnado por overdose, mas houvera desencarnado pela via do suicídio indireto, por abusos que cometera. E André Luiz, depois de um grande sofrimento durante 8 anos, depois desse estado de angústia, de confusão, ele cansa de sofrer, cai de joelhos, faz uma oração e Clarencio está ali para auxiliá-lo no exato momento em que a sua vontade dirigiu para receber o auxílio que vem do alto. Então, meus amigos, o socorro espiritual existe e é permanente. Ele pode não acontecer de imediato, pois depende do grau de consciência do espírito, mas sempre chega, e chegará sempre no momento em que o espírito tomar a consciência e pedir, estar em sintonia com a espiritualidade maior através de uma oração. E após o socorro, acolhimento e tratamento, a reencarnação se apresenta como uma nova chance, um caminho de reconstrução, de resgate, de reequilíbrio. É a expressão máxima da justiça com misericórdia. Deus não pune, ele educa. Deus não condena, ele oferece oportunidades. Muitos que partiram por overdose voltam ao corpo físico com novas provas, mas agora mais fortalecidos espiritualmente, com maior resistência moral, mais fé, e recebem ao longo do tempo os recursos necessários para não repetirem os mesmos equívocos de antes. E a nós, que ficamos aqui, cabe o dever da compreensão, da prece e do acolhimento. Não julguemos quem sofre. Quem parte por overdose não precisa da nossa crítica, precisa do nosso amor. E lembremos sempre, Jesus veio para os doentes, para os que sofrem, para os que se perderam e querem voltar. Encerrando, deixo uma mensagem de esperança. A vida continua. E o amor de Deus jamais se ausenta de nenhum dos seus filhos. A morte, mesmo quando trágica, não é o fim. É apenas uma pausa no caminho de redenção de cada alma. Que saibamos usar a prece como ponte entre o nosso coração e aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados, e que a luz do Evangelho nos ensine cada dia mais a amar, a compreender
e a ajudar. Que Jesus nos abençoe. Paz para todos. Muita paz. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.